Volta às aulas. Volta para a escola ou no online mesmo? Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar a respeito de aulas presenciais e online. Olha, muita gente teve uma experiência negativa com aula online na escola esse ano. Muitos alunos ficaram de recuperação. E muitos pais começaram a se preocupar ainda mais com a educação dos filhos. Será que vale a pena fazer aula online? Olha, você está numa escola com 40 pessoas na sua sala. E você tem que ficar conectado o dia inteiro no Zoom ou no Google Meet prestando atenção. Vai ser muito difícil. Principalmente para um jovem de 10, 11, 12 anos. É muito complicado, mas não é impossível. Muitas escolas conseguiram estimular os alunos a fazer os trabalhos com atividades diferentes, tiveram um bom resultado no final do ano. Mas não é todo mundo que consegue seguir esse ritmo. Isso pode ser um problema. Hoje a gente tem uma vantagem maior que dá para escolher se vai fazer online ou presencial, né? As aulas estão voltando ao normal. Então é bom que você tenha a opção de fazer o que é melhor para você e para o seu filho, né, que você está matriculando na escola. Mas aí surge a pergunta: professor, e as aulas de inglês? Eu tô notando essa dúvida pairando sobre a mente de algumas pessoas. E não é para menos. Muita gente ficou de recuperação em 2021. O que eu tenho a dizer sobre isso? Lembra que há uma grande diferença da aula em turma e da aula particular. Da aula na escola e da aula de inglês. Aqui na Trust, a gente faz um esforço de que a aula seja divertida. E as nossas aulas, elas são sempre particulares. A maioria é individual, e as que não são, geralmente são amigos ou irmãos que estudam juntos, pessoas que estão felizes ali de estar ao lado umas das outras. Então, quando a gente está num contexto desse, é muito mais difícil do aluno se perder. A aula é dele. Se ele não está prestando atenção, não tem aula. A gente não faz palestras de inglês. Então, por mais que seja muito válida a sua preocupação a respeito das aulas online para o seu filho, e é uma decisão muito importante a ser tomada, tenha também em mente que a aula de inglês, a aula particular, é diferente da aula da escola. E se você está um pouco receoso de fazer aula online, está talvez procurando um professor para vir até a sua casa, experimenta a nossa aula gratuita. Vê como o seu filho se sai. Porque, como aqui é só ele e o professor, o estímulo é diferente. A aula é diferente. Não é a mesma coisa que aquela aula como palestra em turma na escola regular. Então experimenta a gente. É muito mais confortável fazer aula de casa. E no online dá pra gente usar muitas outras coisas. Games, filmes. O compartilhamento de tela com material didático também é algo muito mais avançado do que uma lousa, por exemplo, ou um caderno no caso da aula domiciliar. E com toda franqueza, eu digo isso de experiência própria. No começo da minha carreira, eu fui um pouco resistente à aula online, mas aos poucos, algumas dessas apareceram. Até que a gente foi forçado a começar a fazer tudo online em 2020. E foi a melhor coisa que já me aconteceu, como professor. É lógico, cada um tem a sua dificuldade. Mas a aula online, no geral, ela é melhor para todo mundo. Ela é mais conveniente, é mais confortável. Eu tenho a habilidade, por exemplo, de se eu não estou me sentindo muito bem, eu posso deixar a câmera fechada, mas mesmo assim eu não perco o contato com o inglês e com o professor. E se a gente está fazendo aula com um jovem que perde a atenção de uma forma mais fácil, a gente pode fazer aula com um game, compartilhamento de tela com um jogo, ou mesmo entrando cada um num jogo e a gente jogando online junto em inglês, analisando os elementos do jogo. Isso vai fazer com que a atenção do aluno fique presa, muito mais do que num curso regular presencial. Conclusão: a aula online particular funciona tanto quanto uma aula presencial, se não mais. Então o que você está esperando? Vem aprender a falar inglês, vem realizar o seu sonho aqui na Trust.